Transporte transmembrana, esse é o assunto da Federal de Roraima, galera. Questãozinha boa para a gente discutir, desde o aspecto da formação de proteínas e de como que muitas atuam no transporte transmembrana, ok? E a gente vai falar muito do transporte de glicose que, cara, cai demais nos vestibulares, beleza? Então vamos com tudo. Lembra que aqui, cara, a correção ela é sempre assim, comentada. Então se inscreva aí no canal, não deixem de se inscrever porque, cara, importante pra caramba quando a gente vê esse número de inscritos subindo, né? Dá uma empolgação, a gente grava mais material para vocês, é daqui do Rio, de Roraima, meu irmão, Brasil inteiro, vamos com tudo! Pronto, galera, o texto tá pequenininho aí, dá uma forçada na vista que o prof é jovem, tem olhos de águia, então ele consegue ver essa letra pequenininha aqui, ó. Estudos realizados na década de 50 indicaram que as bactérias com mutação em um único gene, olha só essa informação aqui é legal, ó. Um único gene eram incapazes de transportar açúcares através de sua membrana plasmática. Hoje sabemos que seres humanos com mutações semelhantes sofrem de vários tipos de doenças hereditárias que afetam o transporte de solutos específicos ou classes de solutos no rim, no intestino ou até mesmo em muitos outros tipos celulares. Beleza? Desses solutos que eu poderia desenhar em números, eu peguei principalmente aqui a glicose, até que ele fala em açúcar, mas a glicose, meu irmão, ela naturalmente pra gente no ensino médio, ela cai em muitos processos fisiológicos importantíssimos, beleza? Então olha só, antes de iniciarmos a pegada do transporte, lembra que ele te deu uma indicação aqui bacana, tá? Que é essa aqui, ó, que você tem um DNA, beleza? E esse DNA ele tem um fragmento de DNA equivale ao quê? A um gene, garota, aqui tá o gene, e aí, meu irmão, lembra o seguinte, que ele serve como molde para a produção de um RNA mensageiro, então a gente vai caracterizar aqui, ó, proteínas. Então, naturalmente, você tinha que pensar, né, na questão aí relacionada ao transporte delas, das proteínas de transporte, que, pô, normalmente migram lá para a membrana plasmática e constituem, né, essa membrana, beleza? Então, isso aqui, ó, só para vocês terem ideia, já, tiraria de fato a letra A, porque ele fala que as doenças hereditárias referidas no texto alteram produção de lipídio? Não, produção de lipídio não. Tá? A não ser que o transporte estivesse relacionado ao transporte pela própria membrana, né? Lembra que aí a gente entra já mais na ideia do transporte. Quando eu classifico transporte transmembrana, e cara, tá com dúvida nesse assunto? Esse assunto é clássico demais. O Enem gosta muito. Assista esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Transporte transmembrana. É todo conteúdo feito em cima de exercício, cara. Eu só trabalho assim, beleza? Então, o que acontece? Você organiza transporte passivo, sem gasto de energia. E aí a gente fala da difusão simples, que é o transporte que rola por aqui, ó. Tá? Pela membrana, pela bicamada de fosfolipídio. Beleza? E tem a facilitada, a difusão facilitada, que tem como amigas ali, né, as permeases que vão facilitar o transporte soluto. Show? Tranquilo? Maravilha. E lembrem que tem a osmose, que também não tem gasto de energia, mas aí é o transporte dissolvente. Beleza? Agora, quando eu falo do transporte ativo, esse aí também precisa de proteína para acontecer. Beleza? Pronto, então galera, vamos lá. Eu peguei 3 exemplos, tá? São 3 figurinhas aqui, 3 exemplos para a gente comprovar, né, a ideia e a necessidade das proteínas nesses processos, beleza? Então reparem só, aqui primeiro um esqueminha, tá? Relacionando a insulina, né, que é um papo extremamente importante para a gente entender de como que isso está ocorrendo, galera, pelo corpo todo. Lembra que a glicose ela precisa entrar nas células. E quem auxilia muito isso aqui é a insulina. Eu sei que eu mandei um inglês aqui, isso aqui ficou puxado, né? Insulin. Quem passou do Júnior 2 consegue ler essa porcaria aqui. E aí, ó, tem um receptor de insulina, tá? Ela se encaixa, reconhece, né? Lembra aí o papo da diabetes mellitus, um papo que, você tem que caracterizar muito aqui. Eu já deixo esse vídeo, vai vendo esses cards que vai pipocando aqui. Se você for seguindo cada um desses, você revisa o conteúdo todo, depois você vai ver, já está 100% para a prova.
E aí, cara, abrem-se os canais de glicose, beleza? O glucose, ó, o inglês puxado, beleza? Então ela entra com força, tá? E aí a glicose no interior das nossas células, ela pode seguir, ó, a via de produção de energia. Olha o piruvatão aqui, ó, famosíssimo. Aí você entrar lá no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, produzir muito ATP. Lembra que a glicose é o nosso combustível, ok? Ou até mesmo, caso seja uma célula hepática, ó, eu posso caracterizar aqui, né, a produção do glicogênio, beleza? Então, essa é a ideia. Bom, então isso é um mecanismo, galera, que é generalizado, rola na grande maioria das células, para não dizer todas, ok? Tranquilo? Agora, lembrem, olha só, quando eu pego aqui o intestino, olha só que bacana, a gente tem aqui, né, um transporte, tá? Repara o seguinte, ó, tanto o sódio quanto a glicose estão utilizando essa mesma proteína, ou seja, a glicose é malandra, ela pega carona, ok? No transporte do sódio, beleza? Então tem proteína. Para se importe, ó, né, quando você tem, né, dois solutos utilizando a mesma proteína para serem, né, transportadas, ok? Você precisa. E olha aqui, filho, tem mais proteína, tudo, né, na superfície das células com o intuito de facilitar o transporte da glicose. Beleza? Então, galera, isso rola também no intestino, isso rola também, ó, nos nossos queridíssimos néfrons. Lembrem que o sangue, ele chega para ser filtrado, a gente filtra 180 litros de sangue por dia, filho. E nesse filtrado tem glicose, aminoácidos, sais, vitaminas. E, cara, o que é bom para o nosso corpo, a gente não pode deixar que esse filtrado ele siga, ó, e cai aqui. Por quê? Porque aqui é urina, filho, né? Daqui vai, né, o uretra fora, beleza? Então a gente reabsorve. E já que estamos falando da glicose, a glicose, cara, ela tem vários mecanismos de reabsorção, inclusive ativo. Por quê? Porque a gente força ao máximo a reabsorção de glicose. A gente deve evitar ao máximo que a glicose ela saia pela urina, porque glicose tem uma função que é fundamental, fica te deixar, ó, de pé, acordado, de olho aberto, né, produzindo energia. Se você estiver excretando glicose, tem algo de errado. Beleza? Tranquilo? Então lembrem, a gente trabalha reabsorvendo o máximo de glicose. Isso acontece, ó, no túbulo contorcido proximal. Beleza? E aí já fica a dica agora para esse aqui, ó, sistema excretor. Galera, fisiologia humana, meu irmão, você tem que pegar com carinho, tem que estar dominando tudo. Beleza? Então repare que tem mais proteínas aqui, ó. Tem mais... É pouco falado, mas a gente acaba trabalhando muito com transporte ativo secundário, ok? Que é essa ideia de um pegar carona no outro, né? Principalmente o sódio e a glicose, eles fazem muito isso. Normalmente, quando se fala do transporte secundário, ativo secundário, ele vem meio que no texto, já caracterizando, aí você só interpreta a questão do gasto de energia, tá? Dificilmente cai questões muito específicas sobre isso. Mas, enfim, para a gente matar agora a questãozinha, vamos lá na letra B. A fluidez da bicamada lipídica prejudicando a passagem de solutos. Galera, lembrem que aqui, ó, né, a gente não tem a proteína que ele está caracterizando. Então, ele não está trabalhando na fluidez da bicamada. Beleza? Agora a gente vai para as três opções que se aproximam mais, a gente tem que ficar bastante ligado. E galera, aproveita que você tá ligadão nesse vídeo, cara, se inscrevam aí no canal, deem a força pro prof, a galera aí de Roraima, pô, joga aí no Instagram, ó, tem um maluco que tá fazendo as questões aqui, meu irmão, ele tá ajudando todo mundo, filho, eu vou fazer a cacetada, tá? Tô começando agora, isso aqui é do 2022, é a primeira prova que eu tô fazendo, eu vou fazer um monte para ter uma base aqui de questões que vá auxiliar vocês numa próxima prova, beleza? E aí, cara, quanto mais gente tiver aí dando like, comentando e tudo mais, pô, obviamente eu vou preferenciando aí a faculdade, beleza? Então, C, olha o que ele falou, o transporte de solutos, ok. Aí ele fala um negócio, apenas em células do rins e do intestino, não, cara, a gente falou que isso aqui, ó, tá rolando tudo quanto é canto, beleza? Então, esse apenas aqui deu uma quebrada, é o tipo de detalhe que muitas vezes vocês lendo rápido, né, dão uma atropelada, tem que ter cuidado. D, o transporte ativo de solutos. Transporte ativo tem proteína, só que ele fala, ó, específicos por meio do bloqueio da produção de ATP.
Galera, a gente tem que ter cuidado porque não é só transporte ativo, beleza? Tá? Então, assim, a gente acaba atuando também no transporte passivo, beleza? Então, seriam as duas, assim, mais próximas da resposta, mas repare que na E ele generalizou. Ele fala a produção de proteínas funcionais de membrana, seja para o transporte passivo, seja para o transporte ativo. Ficou E de helicóptero. Eu domino o inglês, mas o português às vezes nem tanto. Show! Espero que tenham curtido, galera. E, cara, vão com tudo. Até a próxima.